Nesse vídeo eu vou te falar sobre 6 boas pagadoras de dividendos no mês de setembro. E sobre 6 boas pagadoras, não segundo o que eu acho, não segundo alguma recomendação, não, com base em nada disso. Sim com base num método claro de seleção de ações com foco em boas pagadoras de dividendos. Aliás, é sobre isso que é esse vídeo. O título chama atenção, nossa, 6 ações, que massa e tal. Gerou a tua curiosidade, mas o principal é você entender como é mais fácil a vida de um investidor em ações que tem um método claro para guiar a sua tomada de decisões. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um método bastante especial, que funciona bem, teria funcionado muito bem aqui no passado no Brasil, beleza? Se isso parece legal para ti, fica aí comigo até o final desse vídeo, presta muita atenção, pega o papel, pega a caneta e se você quer ir de paraquedas, se inscreve no canal, clica no sininho e seja bem-vindo ao Clube do Valor. Enquanto roda a vinheta, você comenta aqui abaixo, você gosta de investir em ações boas pagadoras de dividendos? Sim ou não? Então vamos lá, tá? Antes de mais nada eu quero te fazer 2 perguntas e eu já te explico o porquê. Pergunta número 1. Você conhece o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira? Se sim, você gosta dele? Eu sei que seria uma pergunta só, mas desdobrei em 2. Mas vai pensando nisso enquanto eu te pergunto outra coisa, que é o seguinte: você tá preocupado com a inflação que vem crescendo recentemente? Tem medo de que ela possa atrapalhar a sua carteira, comer seus rendimentos? Pois bem, se você respondeu sim para as 2 perguntas, esse vídeo vai te ajudar bastante. Por quê? Porque a estratégia que eu vou te mostrar de filtrar as ações até chegar em boas pagadoras de dividendos é uma estratégia que foi muito recomendada pelo Luiz Barsi, estratégia de um amigo dele, que infelizmente já faleceu, que é o Décio Bazin. E segundo, porque essa estratégia ela foi criada no final da década de 80, início da década de 90, quando a inflação era muito, mas muito maior do que era hoje. E não à toa essa estratégia, ela visa olhar para os dividendos dolarizados, já traduzidos para dólar, que era a forma na época, né, de conseguir tirar aí o impacto da inflação. Eu tô falando aqui do meu método favorito de foco em dividendos, né, de encontrar ações com foco em dividendos, que é o grande tema desse vídeo, né, tem um método para selecionar ações. Eu falo aqui do método de Décio Bazin, que é o tal amigo do Luiz Barsi, que eu citei agora há pouco. E é um método que o Décio Bazin explicou dentro de um livro chamado Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. E aí o que a gente fez aqui no Clube do Valor? A gente leu o livro, a gente compreendeu o método e a gente, com todo o respeito ao Décio Bazin, fez algumas alterações para transformar esse método numa fórmula matemática, numa fórmula quantitativa que não dependa da sua projeção, que não dependa da sua análise, que não dependa do seu bom humor para cortar ou incluir empresas aqui. Eu confio muito mais em números e tabelas do que na nossa capacidade de prever o futuro, de tentar prever o futuro e acabar enviesando muito as nossas projeções. E aí, com a leitura desse livro, com a conversa com todo o time de investimentos do Clube do Valor, que aliás, vale a pena abrir um parênteses aqui, né? O Clube do Valor, a empresa que eu sou sócio e cofundador, é uma gestora de investimentos. A gente presta os serviços de consultoria e de wealth management. E embora eu e o José, a gente apareça aqui nos vídeos, é uma empresa de mais de 80 pessoas aqui trabalhando duro para prestar serviços muito bons para os clientes. Sempre com métodos claros, sempre com estratégia clara, tá? Falando sobre o Clube do Valor, é impossível não te convidar para conhecer um pouco melhor os nossos serviços. Vou deixar aqui um link para um formulário que você preenche aí e descobre como a gente pode te ajudar a tomar melhores decisões de investimentos, beleza? Mas vamos lá, a gente com essa análise, junto com o time de investimentos, a gente chegou a uma versão adaptada do método Décio Bazin, que funciona da seguinte forma. A gente pega todas as empresas que existem na bolsa e a gente primeiro coloca um filtro para olhar somente aquelas empresas que são mais negociadas, que têm uma liquidez diária média superior a R$200 mil por dia. A gente faz isso para afastar um risco de investimentos que se chama risco de liquidez. Depois disso, a gente filtra as empresas que têm um cash yield mínimo de 6% ao ano nos últimos 3 pagamentos de dividendos. Cash yield, antes que você deixe comentário perguntando, é dividend yield só convertido para dólar, que era um ajuste bem importante que tinha que ser feito ali no final da década de 80, início da década de 90, o período de hiperinflação, quando os investidores procuravam paridade de retorno em dólar. E o cash yield mínimo de 6% por 3 diferentes períodos é justamente para garantir que a empresa tem uma certa estabilidade no pagamento de dividendos mais altos, para
eventualmente até excluir empresas que dão uma paulada lá de dividendos, mas sei lá, é um não recorrente, ela vendeu uma fábrica e tá fazendo uma distribuição extra, sei lá. E aí a lógica do Décio Bazin era comprar essas empresas que tinham cash yield maior do que 6% e 2 vezes por ano fazer o rebalanceamento da carteira. O que é o rebalanceamento? É o momento em que o Décio olhava para a carteira dele, né? Ele olhava para a carteira em abril e outubro, e aí se uma empresa tivesse com cash yield menor do que 6% durante 2 semestres seguidos, ele vendia essa empresa. Se ela ficasse abaixo de 6% num semestre e 6 meses depois já tivesse acima de 6%, ele mantinha. E aí as novas empresas que apareciam com cash yield maior do que 6%, com estabilidade, ele comprava. Bom, aqui no backtest do Clube do Valor a gente fez pequenas adaptações, em especial, né, na parte de rebalanceamento, a gente fez esse balanceamento anual todo dia 31 de dezembro. E se a gente for olhar hoje para a estratégia do Décio Bazin, para o método Décio Bazin, com os ajustes do Clube do Valor, a gente encontraria lá 6 empresas que eu vou citar aqui, com um disclaimer legal, tá? Isso que não é uma recomendação de investimentos. Eu, Ramiro, sou gestor de investimentos, eu preciso dar informações claras e precisas sobre as decisões que a gente toma e também que a gente não toma, sobre o porquê de a gente comprar uma ação, porquê de não comprar, etc. E tem algumas ações que eu vou citar aqui, que estão inclusive na carteira do meu fundo de ações, que é um fundo que utiliza outra estratégia de seleção de ações, que não foca em dividendos, foca em ações baratas, mas que muitas vezes tem um ponto em comum, né? Muitas vezes ações que pagam bons dividendos são justamente as ações mais baratas. Mas vamos lá, tá? A primeira ação que tá aqui em setembro, nessa lista formada pelo método Décio Bazin, é a ação da Comgás, de código CGAS5. A Comgás é a maior distribuidora de gás natural do Brasil em volume de gás distribuído e tem um cash yield atual de 6,23%. Outra empresa que aparece bem posicionada no método Décio Bazin, rodando agora início de setembro, é a Telefônica Brasil, código VIVT3. É um dos maiores conglomerados de comunicação do mundo. Opera aqui no Brasil pela marca Vivo e tem um cash yield de 6,95. E antes de citar aqui a terceira ação que passa nesse filtro, eu sei que você pode estar se perguntando, pô, Ramiro, bacana aqui o método, muito legal. Agora, ele deu resultado no passado? Porque essa empresa que citou aí, para mim, não são nada demais. Então deixa eu mostrar esse gráfico que está na tela agora, que mostra que em prazos maiores, na simulação histórica que a gente fez aqui no Clube do Valor, a carteira composta com as ações que passam no método Décio Bazin teria tido uma performance bem melhor do que o Ibovespa, que é a média do mercado, ou do que o IBRX, que é uma outra forma de olhar a média do mercado. Tanto em retorno anual, pode ver ali, é 23% contra 14%, quanto também com risco muito similar, risco quase idêntico. Ou seja, rendeu mais com o mesmo nível de risco, que é muito bom, né? O que todo mundo procura, ver a carteira rendendo mais, sem correr mais riscos necessariamente. Beleza? Então foi com base nessa carteira que a gente chegou nas 2 ações que eu citei até agora e que a gente chegaria na terceira ação que eu vou citar agora, que é a Indústrias Home, uma ação de código HOME3, que se dedica à produção, comercialização, importação e exportação de máquinas, ferramentas e máquinas para processamento plástico. E a Home está nessa lista aí do método Décio Bazin, adaptado pelo Clube do Valor, com cash yield atual de 8,77%. Sendo que recentemente a Home teve uma alta de lucros bem forte no segundo trimestre de 2021 e viu a sua receita operacional líquida avançar em 79% no segundo trimestre, fechando em 351 milhões de reais. Um resultado muito expressivo em relação a 2020, segundo a empresa, por conta de retomada da demanda, né? Na comparação com 2020, ele era realmente o início da pandemia, o segundo trimestre de 2020. E aí, com essa retomada econômica, melhor cenário econômico e com a indústria nacional mais aquecida, ela acabou tendo um bom retorno aí nos resultados, distribuindo mais dividendos e ficando com cash yield alto. Falando em cash yield alto, outra coisa legal sobre essa estratégia tá nessa tabela na tela agora, que mostra qual teria sido o dividend yield da carteira do método Décio Bazin nos últimos anos. Você pode ver que ele fica sempre ali entre os 7% e os 9%, mas na média em 7%, que é um bom dividend yield e em tese no longo prazo é algo que vai sendo reajustado com a inflação. Em tese, né? Porque nesse caso
o lucro das empresas tem que também repassar a inflação. O que acontece muito em empresas do setor de energia elétrica, em especial no subsetor de transmissão de energia elétrica, como é o caso da Taesa, que é a próxima empresa que passa nesses filtros. Taesa é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica em termos de receita anual permitida. Ela vem tendo resultados bem interessantes. Recentemente eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui falando sobre ela. E aqui eu preciso fazer um disclaimer que eu sou o acionista da Taesa, tá? Cerca de 5% da minha carteira de ações brasileiras, ou 2,5% da minha carteira ideal de ações, seria metade brasileira, metade norte-americana, são em ações da Taesa. E aliás, você investe em Taesa também? Comenta aqui abaixo quando eu vou te falando da quinta ação que passa nesses filtros, que é a ação da Cyrela, de código CYRE3. A Cyrela é uma incorporadora e consultora de imóveis residenciais sediada no estado de São Paulo. Atualmente ela opera em 16 estados e 66 cidades do Brasil, além de ter operações também na Argentina e no Uruguai. E está com cash yield de 12,84%. Eu falo isso quando eu te lembro que cash yield presente ou passado não é garantia de cash yield futuro, beleza? Não é só porque a empresa pagou 12% no ano que ela vai pagar 12% todos os anos. O que a gente está vendo aqui é mostrar um método quantitativo para você filtrar e encontrar ações com determinada característica, no caso desse vídeo, que paguem bons dividendos. Até a Cyrela, no caso, recentemente teve uma boa alta, embora ainda esteja caindo cerca de 30% nesse ano. E para fechar, a sexta e última ação aqui é outra ação que eu sou teu sócio, caso você tenha ela atualmente, que ela também está barata com base no meu método e que ela é muito parecida com a Taesa. Ela é uma transmissora de energia elétrica com cash yield de 13,36%. Estou falando aqui da ISA-CTEP, da Transmissão Paulista. Se você gostou desse vídeo e quer saber como a gente pode ajudar mais, vou deixar o link aqui. Caso você queira continuar esse papo comigo, vou deixar aqui o link para o meu Instagram. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.